Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouco diferente. No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como que vocês calculam a quantidade de fios necessários, né? Aí a metragem de cada fio para fazer aí um painel em macramê, beleza? O mais importante de tudo é você ter um esboço do que você vai fazer no seu painel. Do mesmo jeito que você vai fazer, por exemplo, uma construção de uma casa, você precisa de um projeto para saber ali a quantidade de materiais que você vai precisar para construir essa casa. Então, para fazer um painel não é tão diferente, né? Você precisa ter um esboço ali, saber os nós, onde você vai fazer os nós, saber quanto, né, que vai gastar ali, cada nó gasta de linha, para você calcular ali a quantidade de comprimento de fio que você vai precisar. Beleza? Eu vou passar agora a gravação para o caderno, que eu vou fazer o esboço e explicar para vocês como que calcula, beleza? Então vamos para lá. Então, pessoal, aqui eu já preparei um esboço de um painel em macramê, beleza? Aqui eu tenho, em quadrados, eu tenho nó planos. Aqui eu tenho 8 nós planos em cima. E essas linhas na diagonais aqui é representando um nó festonê. Esses fiapinhos, esses risquinhos que eu deixei aqui, é como se fosse a franja do nosso painel, beleza? Então, para a gente calcular quanto de cordão que a gente precisa cortar, para não ter perca nem nada, a gente precisa saber quanto de linha que eu preciso fazer cada nó. É muito importante para a gente fazer esse cálculo, fazer um experimento. Por exemplo, você pega lá 50 centímetros de cordão, coloca no bastão e faz o nó com o cordão que você vai utilizar para fazer o painel. Eu vou até fazer um exemplo daqui a pouco, mostrando para vocês como que é feito, né? Aí você vai tirar a medição, por exemplo, deu 50 centímetros, você conseguiu fazer 10 nós. Então, você vai pegar os 50 centímetros que você utilizou e deu para fazer 10 nós. Então, para cada nó, você gastou o quê? 5 centímetros, certo? Então, com o valor que você tirar para cada nó que você fizer, você vai ter um valor, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que tem o nó mais apertado, tem gente que tem o nó um pouco mais frouxo. E isso também vai interferir a espessura da linha. Quanto mais grossa for a linha, mais cordão você vai precisar cortar para fazer o mesmo nó, beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui agora com vocês para facilitar esse cálculo nosso aqui, tá bom? Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos supor, o painel que eu vou fazer com esse cordão aqui de algodão de 3 milímetros. Então, eu coloquei ele aqui para fazer o teste de quanto que gasta. E cortei ele em 20 centímetros, ficou bem curto. E no exemplo que eu coloquei, eu tenho o nó festonê e o nó quadrado. Então, eu vou começar aqui com o nó quadrado, vou fazer ele. E vou fazer até terminar o meu cordão e ver quantos nós que deu para fazer. Aí, assim, tendo essa razão aí, eu consigo saber quantos nós que dá para fazer. Ó. Já fiz um. Tô terminando aqui o segundo agora. Então, pessoal, olha só. Eu fiz aqui, deu 1, 2, 3, 4 nós e meio. Então, com 20 centímetros, eu fiz 4 nós e meio. Então, eu vou guardar e anotar isso aqui. 20 centímetros fez 4 nós e meio. Depois eu divido esse valor e descubro quantos de cordão que eu preciso fazer cada nó. Agora eu vou fazer o nó festonê. Para fazer o nó festonê, eu vou utilizar os mesmos cordões que eu tenho aqui de 20 centímetros. Eu acho o nó festonê um pouco mais fácil de descobrir, né, a quantidade de gasto para cada nó. Por quê? Porque eu vou pegar aqui e vou fazer o nó, né? Passo aqui uma vez. Não independe para que lado que você vai mostrar, que você só está querendo tirar a amostra, para você saber quanto que vai gastar. Beleza, fiz ele aqui 2 vezes. Agora, é só eu pegar essa ponta aqui e medir, que a diferença aqui de 20 centímetros vai ser a quantidade de cordão que eu vou gastar.
Eu peguei uma trenazinha aqui e vou medir, ó. Coloquei bem justo aqui. Medi, ó. Deu 15 centímetros. Então, com esse cordão, para eu fazer um festonê, eu vou gastar 5 centímetros, que é a diferença dos 20 inicial com os 15 que eu medi aqui agora. Então, vamos calcular agora. Eu tive que, para o nó quadrado, eu vou gastar o quê? Eu vou gastar os 20 centímetros que eu comecei fazendo, dividindo por 4,5, né? Que aí eu vou tirar a razão aqui e saber quanto que eu vou gastar para fazer cada nó. Aí, fazendo as contas aqui, dá aproximadamente 4,5 centímetros para cada nó que eu vou fazer. E para o festonê, que é um traçozinho, eu vou precisar de quê? De 5 centímetros para fazer um nó festonê, que foi a diferença lá dos 20 centímetros para os 15 que restou, depois que eu fiz o ponto. Agora é só somar as quantidades de carreira e multiplicar por quanto que custa de linha para a gente fazer cada ponto, beleza? Então, vamos lá. Eu sempre vou pegar da parte mais comprida do trabalho, né? Se eu pegar e fazer a conta desse lado aqui, por exemplo, que vai ficar muito curto. Então, se eu cortar para o trabalho inteiro, levando em consideração aqui, não vai dar para fazer essa parte mais comprida. Então, eu sempre vou pegar essa parte aqui de referência, né? Como se fosse medindo esses cordões aqui para fazer, para cortar para todos e ficar dando para fazer todos os outros também. Se eu faço mais comprido, eu consigo fazer os mais curtos aqui também. Então, pegando numa linha principal aqui, uma linha imaginária, eu vou precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de nós planos, né, de nó quadrado. Aí eu coloquei aqui as 8 carreiras de nós planos, que eu gasto 4,5 centímetros para cada nó, então eu vou gastar 36 centímetros. Aqui embaixo aqui, eu vou ter uma pontinha de 2 festonês. E para cada festonê, eu preciso de 5 centímetros. Então, logo, preciso de mais 10 centímetros. Essa franja aqui, eu vou colocar ela com uns 20 centímetros para ter um caimento interessante, né? Para dar um volume maior na minha peça. Então, eu arbitrariamente coloquei 20 centímetros. Poderia ser 30, poderia ser 10. Então, com esses mais 20 centímetros, eu coloco aqui mais 20 centímetros dela. Eu já tenho todas as minhas medidas, né? Então, o que a gente tem que ter muito cuidado nessa parte aqui agora? Por quê? Eu vou somar 36 mais 10, vou até somar aqui, ó. 36 mais 10 dá 46, com mais 20 dá 66 centímetros. Centímetros aqui, né? Só que o que acontece? Para a gente amarrar um cordão na base aqui em cima, a gente precisa unir as pontas e pegar ele no meio. Então, para a gente cortar, a gente vai ter que multiplicar esse valor que a gente achou aqui por 2. Porque um cordão vai virar 2 pontas. Então, esse valor aqui precisa ser dobrado, né? Então, esse 66 dobrado vai dar 1,32 m. Então, na hora da gente cortar, se a gente fosse olhar só isso, seria 1,32 metros. Mas a gente pode colocar aqui 20% a mais de linha, porque a gente tem o espaço aqui da amarração e tem espaço que a gente pode perder aqui entre uma carreira e outra. E é interessante também sempre cortar cordão a mais, né? Então, como que a gente faz? A gente chegou aqui no 1,32, então a gente pode colocar aqui mais 20%, né? Mais 20%. Ou colocar só arbitrariamente, tipo, é 1,32, eu vou colocar então 1,80, por exemplo. 1,80 de cordão para fazer a peça. Ou colocar só os 20%, você vai lá, bate na calculadora. E com o tempo também de trabalho, a gente vai sabendo, tendo uma noção de quanto que a gente realmente pode colocar a mais para não estar perdendo muito cordão também. Muita linha, né?
Mas esses 20% aqui é bem usual a gente utilizar, tá bom? Aí é só fazer a continha aí que a gente chega no comprimento dos fios. Então, pessoal, é assim que a gente calcula quanto de comprimento de fio que a gente precisa para fazer a nossa peça. Eu sei que pode parecer um pouco complicado assim no começo. Isso é uma questão que pega muita gente assim, de surpresa na hora que a gente está começando a fazer os trabalhos, mas é muito importante, volto a ressaltar aqui, fazer o esboço de como que você quer a sua peça. Faça lá a representação, coloca os quadradinhos representando cada nó, ou festonê com linha. Aí você decide qual que é a melhor forma para você, pode ser bolinhas, não importa. O que importa é fazer a representação de como você quer seu painel. Se você estiver pegando uma referência da internet que você quer reproduzir em casa, você pode fazer isso também. Você olha lá a sua peça, tira lá um print, ou fica no computador e passa ela para o caderno e faz essa aferição com o seu nó mesmo, com a linha que você quer fazer o seu painel. Que assim você consegue ter a noção de quanto você vai gastar de linha, faz o cálculo direitinho, faz com paciência, que vai dar tudo certo. Caso não dê certo também, macramê é assim, artesanato é assim, talvez não dá certo, a gente corta a quantidade de fio que dá errado, é normal acontecer com qualquer um, já aconteceu comigo. Mas macramê é assim mesmo, gente. Vamos fazer teste. Pode acontecer de cortar fio e faltar fio, ter que emendar, talvez não fique um trabalho bonito, mas é normal acontecer. Com o tempo a gente vai pegando mais experiência e vai dando tudo certo com o tempo. Mas essa parte aí de anotar a quantidade, fazendo o esboço, dá muito certo, né? Porque você faz ali, você prevê a quantidade de nós que você vai fazer, né? E isso facilita bastante na hora de você cortar a sua quantidade de fios, né? Que aí fica tranquilo para você fazer os seus trabalhos, beleza? E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu termino por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? É dos pontos mais difíceis de fazer é a medição dos comprimentos dos fios. Eu espero que o vídeo aqui tenha realmente ajudado. Caso tenha ajudado, curta esse vídeo ou coloque no comentário também aí a sua dúvida, que eu posso estar fazendo posteriormente novos vídeos. Compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas que estão aprendendo a fazer macramê e ainda também não sabe como medir a quantidade de fios. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, beleza? Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!